Qual que é a sua relação família-negócios? Porque você começou primeiro através de negócios para depois entrar na família. Uhum. E como que é isso hoje para você? É positivo, é negativo, tem conflito, não tem? O que que você pode contar dessa jornada aí? Meu amigo, olha só, não é bom, é bom que fica a reflexão assim, porque eu não queria que o negócio nos separasse do jeito que eu vi acontecer na família do meu sogro, né? Porque distancia, depois aproxima de novo, então essa relação de ser mandado embora, depois voltar, teve muito conflito familiar, muito. Então uma coisa que eu sempre falei em casa é que as coisas elas não podem nos separar, ou separar os meninos, ou separar a amizade que eles têm. Tenho dois meninos, então sempre prezei pela amizade deles, pelo companheirismo, sabe? Então, não o negócio, mas as coisas, o material, né? Que a gente trabalha demais e uma história que a gente vê se repetir é essa, né? O trabalho afasta você da família, então os sucessores, que eles precisam ser sucessores, eles correlacionam o trabalho à ausência do pai. Então, naturalmente, eles culpam o trabalho e acabam deixando de fazer a, ou dar continuidade naquilo que foi mais importante pro pai, né? Então, isso foi muito, isso é muito pesado. Então, uma coisa que, quando a gente decidiu ficar e morar fora, foi realmente aproveitar esse tempo com eles, em família, sabe? Então, os negócios também não se comportaram muito bem, porque a nossa ausência, né, cria situações que a sua presença sempre vai fazer diferença. Você não precisa estar 24 horas na loja, mas a sua presença ali por perto e direcionando sempre vai ser importante. É exatamente igual a família. Então, tem hora que a gente faz escolha, né? Qual é a minha prioridade? Então, sempre foi a família, sabe? Independente do negócio. Graças a Deus, o negócio suportou a gente ter priorizado a família. Então, fica a lição que e tem que ter moderação, porque eu posso até priorizar e se eu não tenho conhecimento suficiente, vai me fazer ter prejuízo em alguma das áreas, tanto na familiar quanto nos negócios. Então, graças a Deus, o, a família é bem estruturada, né? Sou casado há 25 anos, quase 25 anos, né? Os meninos estão no negócio. Eles têm que entender que lá não é um lugar definitivo para eles, é um lugar de passagem, porque eles vão chegar muito mais longe. Então, eles não precisam passar pelo que meu sogro passou dentro do negócio, pelo que eu passei. Trabalhei, é, trabalhei durante 15 anos, mas boa parte desse período eram 18 horas por dia, né? Então, Uau, você ia para casa para dormir, poxa vida, dormir e tá de volta, tá de volta. porque o dia começava, tinha esse administrativo para cuidar, então sempre foi assim. Eles não precisam passar por isso, né? Então precisam saber o que aconteceu e entender um pouco o que eu preciso fazer a partir de agora para isso não acontecer, né? Então é um pouco do que a gente vive, gerenciando, buscando mais informação para poder ter qualidade de vida e não fazer com que as coisas façam com que a gente deseduque. Eu tinha muito medo de ter condição e não ter. Na pandemia desbloqueou algumas coisas também, né? De você estar mais próximo, potencializou muito essa união familiar, sabe? E de você ter condições e não aproveitar também. Então eu vou estar fazendo com que os recursos afastem eles da humildade, de Princípios. princípios, sabe? Então nossa, eu tinha muito receio disso acontecer. Aí eu vou dizer que graças a Deus eu tenho dois meninos de ouro, sabe? Que nunca me deram trabalho, é, honestos, dignos, sabe? É, aquilo que a gente pedia para Deus, né, aconteceu, né? Deus colocou uma norinha abençoada na nossa vida, né? Ganhei uma filha. Então, acho que é o que a gente, é o que nos move. É você é, o trabalho, ele é fundamental para o homem, né, para nossa dignidade, mas a família, E a base? rapaz, isso não tem preço, Não tem. sabe? Então, aí às vezes a gente deixa isso passar. Eu costumo falar que uma coisa uma escolha que eu fiz que foi acertada é essa, é não ter uma história triste para contar, sabe? Não, graças a Deus
tive com eles durante um período, nesse período da 14, pode ser que a gente não tenha conseguido, né, dar o suporte, principalmente o mais velho, que hoje tem 20, né, até os 12 anos dele foi muito difícil. Mas aproveitando até o último momento agora do meu mais novo e junto dele também, junto do mais velho, sabe? Então, essa união familiar é uma coisa que eu não abri mão e acho que é o segredo do sucesso, porque as coisas aqui são passageiras, poxa vida, sabe? E não quer dizer nada. O que é ser bem-sucedido? O que é bem, sabe? O que é a história triste, o cara chega lá no final da vida e fala, poxa vida, teria feito tudo diferente. Eu acho que não, a gente viveu hoje, não como se fosse como se não houvesse amanhã, de forma irresponsável, mas de que estou vivendo a melhor fase da minha vida. A melhor fase da minha vida é hoje, agora, é o que eu estou fazendo com eles, se eles estão podendo aproveitar junto, dentro do possível, mas tem que ter os momentos de responsabilidade, que é o que está acontecendo na loja, mas que tem que entender que é por um período. Acho que isso é o mais importante. Legal, ótimo. Muito bom saber a sua história e saber o quanto íntegro e honesto e transparência existe num ser humano atrás da 14 Bis. Porque é isso que você está mostrando aqui pra gente. E me deixa orgulhoso de trazer pessoas assim pro nosso podcast, porque é isso que a gente quer mostrar pro nosso público que está assistindo, né? Que é possível a gente crescer de maneira honesta, fazendo escolhas corretas e chegando no sucesso, né? De maneira íntegra, né? Não é do dia para a noite, mas se a gente mantiver a persistência, a resiliência, porque precisa ter muito, né? Não é todo dia que o sol vai estar brilhando, tem dias de chuva também. Eu tenho certeza que, assim como você contou na sua história, teve momentos que foram difíceis, mas que você passou. Até falando até um pouco sobre isso que você disse, de ter momentos que você não teve tão próximo do seu filho, mas eu tenho certeza porque era necessário para o crescimento e para dar uma condição de vida melhor para ele hoje em dia, né? Para ter uma estrutura. Mas a partir do momento que você percebeu que essa fase passou, você começou a dar mais respaldo para o teu filho. E isso vai mostrar para ele a como ele vai ser um ótimo profissional, vai potencializar o trabalho quando precisar, mas quando ele tiver tempo também, ele vai ter um tempo para disponibilizar para a família e, enfim, passar um tempo junto de felicidade, né? É o que eu vejo na sua criação. Tô errado? Não, tá certo. E é o que eles, às vezes parece que eles não estão entendendo, mas eles estão vendo dentro de casa. A gente é referência para eles, né? Então, o que eles estão vendo é o que eles vão procurar na rua, né? O que o menino vai procurar, a referência da mãe, é o que a menina vai procurar, a referência do pai dentro de casa, né? Acho que isso é o mais importante. Concordo. O negócio, ele tem que caminhar, mas a gente tem que ter esse discernimento, né? De dosar bem para não deixar o que é mais importante da gente ali, ó, solto, deixar a sociedade criar, né? A sociedade educar. Quem educa somos nós dentro de casa.